Tarde a todos vocês que estão entrando aí. Por isso que eu digo que nossa live ela é tudo ao vivo. E tudo acontece. Hoje choveu, muita chuva em Manaus, e por conta da chuva também houve alguns contratempos para acontecer a nossa live. Eu quero dar uma paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos na nossa live, em nome de Jesus. E hoje à tarde nós vamos falar de algo muito importante. E eu quero já dizendo para você, seja bem-vindo, convide alguém para fazer parte desta live, para assistir, para ouvir aquilo que Deus tem para as suas vidas nessa tarde. Amém? Seja muito bem-vindo, Tânia, Josimari, Thalita, Laura Costa, Tayane, Vitória. Sejam bem-vindos, Leila Mota. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora você pode pegar esse link, foi colocado no grupo aí, e você pode compartilhar com seus amigos, com a sua lista de transmissão, e convidar alguém para fazer parte dessa live, amém? Isso será poder de Deus. Nós temos uma palavra hoje, essa palavra ela é muito poderosa, que o Senhor me deu essa palavra terça-feira, depois da live, o Senhor me deu essa palavra sobre obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar, amém? Então isso é um ditado, mas é correto, ele acontece sim, isso é uma verdade, e é por isso que nós temos essa palavra em 1 Reis, capítulo 13, no versículo 20 em diante, ele vai falar de uma história de um homem e de um rei, Jeroboão. E porque ele levantava altares para outros deuses e não para o nosso Deus. E por esse motivo, nós vamos falar sobre um homem que desobedeceu o comando de Deus. Amém? E aí, eu quero compartilhar com vocês 1 Reis, capítulo 13, versículo 20 em diante. E vai dizendo aí um bem-vindo, um boa tarde, a paz do Senhor. E eu estou acompanhando vocês aí, Jennifer Seixas, eu não tinha falado com você. Seja bem-vinda, viu? Aí conosco também. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração com vocês para iniciar a nossa live hoje. Amém? Mas você também pode nos convidar a fazer live na sua casa. Ou você vem até aqui conosco. Para juntos compartilharmos e contar o seu testemunho, né, de vitória. Todos esses tempos que vocês estão assistindo live, alguém foi alcançado em nome de Jesus, eu creio. Então coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você em nome de Jesus, para nós iniciarmos esta live com você. Amém? Senhor meu Deus, eu quero te apresentar cada vida, cada pessoa que está entrando aí, Senhor Deus, para assistir, para ouvir. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que a tua palavra vem entrando e vem sarando, vem curando e libertando vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, alguém será alcançado nessa tarde, porque tu preparaste essa tarde para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Deus, derrama a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos, Marcela, Socorro Ramos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar com você essa palavra e o tema é obedecer, melhor do que sacrificar. Amém? E fica aí em 1 Reis, capítulo 13, versículo 20 em diante, que diz assim: E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois de comer o pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E este foi, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Amém? E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Amém? E aí eu quero
compartilhar com vocês essa palavra, uma palavra profética para as nossas vidas, aonde Deus fala algo importante. Eu quero compartilhar esta palavra com vocês. Amém? Então, essa palavra fala que a história de um profeta que Deus confronta o rei Jeroboão, a idolatria em Betel. Mas depois, olha o que acontece. Esse profeta, ele foi enviado para que ele fosse até Jeroboão, para que ele fosse confrontar e dizer, olha, não pode fazer altar para outros deuses. Deus manda dizer que encerra isso. Os altares que têm que ser levantados é só para o nosso Deus. E aí, olha o que acontece. Ele foi, falou, mas Deus disse assim para ele, olha, vai, mas tu não vai voltar pelo mesmo caminho, e lá nesse lugar, tu não vai comer nada, tu não vai beber água, tu não vai comer, tu não vai ficar lá, você não vai ficar lá, você vai vir embora, você só vai fazer o que eu estou mandando. Sabe que muitas das vezes acontece conosco? É que Deus manda a gente fazer algo, mas nós não fazemos aquilo que Deus manda, ou que fazemos o que Deus manda, mas fazemos coisas além do que Deus não está mandando. Às vezes, Deus manda falar algo e a pessoa começa a falar de si própria, da sua própria carne, da sua própria vontade, do seu próprio eu. E aí Deus diz assim, não faz. E acaba que desobedece o comando de Deus. E aí olha o que acontece. A importância da obediência é incondicional. A palavra de Deus e o perigo de ser enganado por falsas mensagens, mesmo quando parecem vir de fontes confiáveis. E naquele lugar havia um profeta já idoso, um velho, né? Com a idade já avançada. E muitas das vezes as pessoas elas chegam perto de nós ou perto de você e dizem, olha, para com isso é coisa antiga, você não precisa deixar de fazer, porque Deus não vai falar isso, porque o anjo me visitou, porque Deus falou comigo. Deixa eu te falar algo, se Deus já falou diretamente contigo, nada e ninguém pode impedir. Então, muitas das vezes, Deus já deu comando, Deus já te falou, Deus já te mostrou em sonhos, Deus já te visitou, Ele já falou contigo no teu espírito, mas mesmo assim, você vai atrás de profetas fora. Deus está falando para você nesta tarde, se você sai da sua casa, sai da sua igreja, para ir a outros lugares através de profetas, atrás de palavras de outras pessoas. E eu quero dizer para você que Deus já falou com você, você não precisa sair. E se você ler a palavra, se você ler Bíblia, não tem para onde correr. É a palavra que vai libertar, é a palavra que vai salvar. Então, nesse dia, esse jovem, esse homem de Deus, que era um homem de Deus, mas foi enganado. E a Bíblia diz que ele foi, e ele disse, olha, eu não posso ficar, porque eu não posso comer nem beber. Não, mas você pode sim. Você está muito cansado, você precisa ficar sentado aqui, comer um pouco. Mas Deus falou que naquele lugar não se podia comer nada, porque todas as comidas eram oferecidas. E todos os altares que se levantavam não eram altares para adorar o Senhor. E eu te pergunto também, qual é o altar que você tem levantado na sua casa? Qual é o altar que você tem levantado de adoração para o Senhor? Será que o altar que você tem levantado é um altar falso ou é um altar verdadeiro? Pastora, qual é um altar falso? O altar falso é aquele que você adora pela metade, é aquele que não adora com verdade. Aí você está levantando altares que não é de verdade. É um altar que você adora outros deuses, porque Deus, Ele chama verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, todo o tempo. Então, Deus, Ele faz isso. Então, a profecia inicial é, o profeta do Senhor vai a Betel para profetizar contra o altar do rei Jeroboão, que havia estabelecido idolatria para desviar os israelitas da adoração em Jerusalém. O rei já tinha preparado, feito com que todo mundo se desviasse e começasse a adorar outros deuses. Aí, olha só, o sinal de Deus, olha o sinal de Deus, o profeta declara que um futuro rei chamado Josias destruirá os sacerdotes idólatras e que o altar se quebrará com um sinal e o que aconteceria seria imediatamente. Deixa eu dizer para você, Deus já tinha dado o sinal para o profeta declarar um futuro a rei Josias, e dizer para ele, olha, sacerdote,
Os idólatras, aquele que faz idolatria, tem que ser quebrado todos os altares que não adoram ao Senhor. E aí sabe o que acontece? Muitos de nós fazemos pouco caso. Deus diz assim, você não vai levantar altares que não sejam para minha adoração. Você não vai fazer coisas que não sejam para minha adoração. Você não vai comer essa comida porque não é para minha adoração. Você não vai entrar em lugares porque não é para minha adoração. Às vezes tem lugares que Deus não quer que tu coloque a planta dos teus pés. Mas você sai da tua casa e coloca a planta dos pés aonde não é para entrar, aonde não é para pisar. Talvez Deus diga assim para você, esse amigo que você anda aí, não é para você andar com ele. Esse amigo no qual você conversa, não é amigo para conversar com você. Tem pessoas que ela não vai fazer você crescer, ela faz você parar, ela vai fazer você morrer. Se você não consegue ainda ficar de pé, ainda vai andar com pessoas que não vão edificar a tua vida, a tendência é a morte para ti. E aquele homem de Deus, ele deu ouvido para alguém que não tinha profecia verdadeira de Deus. Mas tinha uma profecia do próprio homem. Muitas das vezes as pessoas, elas falam coisas dizendo que é Deus, mas na verdade é elas mesmas. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Olha a desobediência. Após cumprir a missão, o profeta recebe a ordem de Deus de não comer nem beber e de não voltar pelo caminho que ele veio. Deus mandou ele até aquele lugar e dizer, olha, quebra todos os altares. Aqui Deus não quer. Deus quer que o povo me adore. Deus quer que o povo venha me buscar. E sabe o que acontece? Lá naquele lugar onde ele estava, depois que ele deu a profecia, depois que ele exortou o povo, depois que ele falou para o rei, aí sabe o que aconteceu? Ele se encontrou, ele teve um encontro com esse profeta. Sabe que às vezes você está bem no lugar, você está recebendo coisas de Deus, aí alguém no meio do caminho, não, você foi para o lugar errado. Que nada, Deus não quer isso para ti, não. Deus quer que você volte pelo mesmo lugar. E Deus disse para ele, não é para voltar pelo mesmo lugar, e nem é para te ficar lá, para fazer nenhuma amizade, e muito menos comer qualquer coisa. Mas muitas pessoas, elas voltam para o mesmo lugar, elas voltam para o vômito, elas voltam para as velhas amizades, para que elas venham morrer. Deus está dizendo para você, abre os teus olhos espirituais, para te entender que eu quero tu aonde eu mando. Deus diz assim para ti, eu vou te colocar em lugares aonde você não vai ter amizade que vem te corromper, mas você não pode dar ouvido a falsos profetas. Amém? E olha o que acontece, um engano. Um profeta de Betel, fingindo ser um mensageiro de Deus, mente para o profeta de Judá, dizendo que Deus mudou a ideia e que ele poderia voltar para casa. Deus não mandou fazer isso. E eu pergunto de você, você tem andado com pessoas que têm falado coisas para você que não é do agrado de Deus, mas você continua ouvindo? Será que tem pessoas que estão no teu convívio e estão começando a dizer para ti, não vai, e você é verdade, eu não vou, mas você sabe que aquilo é errado, mas você continua fazendo a mesma coisa errada? Deus diz para você, você tem um caminho, e esse caminho você tem que seguir. É o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Assim que ele fala para nós. Então você não precisa que ninguém venha interferir para você ter um encontro com Deus. Ninguém. Você não pode usar ninguém para interferir o teu encontro com Deus. Aquilo que Deus te ordena, faz aquilo que ele te ordenou. Faz aquilo que ele te mandou fazer. E olha o que acontece. Aquele homem se encontrou com ele, aquele homem enganou ele. Muitos profetas estão por aí. Tem muitos profetas do diabo querendo levar você para outro caminho. Tem muitos profetas de Satanás, sim, trazendo as pessoas e levando elas para um outro caminho. Sabe o que acontece? Às vezes tem culto. Tem um culto de adoração, tem um culto de cura. Ai, vai ter libertação naquele lugar. Aí alguém vem contigo e diz assim, não, vamos ali, porque ali tem um profeta que ele vai falar coisas poderosas para ti. Aí você deixa de ir para o lugar onde você adora o Senhor e você vai para um outro lugar aonde Deus não mandou você ir. Às vezes você tem que ir para a casa do Senhor adorar, é um culto extraordinário, Deus preparou para ti. Aí você sai, você vai para o shopping, você vai para o cinema, você vai para a casa de um amigo, você vai para um aniversário, você dá prioridade para qualquer coisa, menos para o que Deus te dá ordem. Estava indo tudo bem, mas quando ele deu ouvido para um engano, olha o que aconteceu com ele. Olha a consequência.
Por causa dessa desobediência, o profeta é atacado e morto por um leão no caminho de volta. Tem pessoas que estão mortas dentro da igreja. Profetas que estão mortos dentro da igreja. Homens e mulheres de Deus estão mortos porque têm ouvido falsos profetas. Falsas profecias. Têm ouvido palavras de engano. Mas a Bíblia fala também que nos últimos dias haveriam falsos profetas e pessoas que são de Deus, pessoas que são servos, pessoas que estão dispostas, disponíveis a obedecer ao Senhor, também serão enganadas. Sabe o que acontece? Que em 1 Reis fala sobre isso. Lá em Apocalipse também fala sobre isso. Em Gênesis e Apocalipse fala que nós iremos encontrar pessoas para nos enganar. Então, o que Deus falou em Gênesis, ele fala também em Apocalipse. Ele fala do início, lá quando começou Adão e Eva, e até agora, nos dias que nós estamos. Então, a Bíblia não mente, a Bíblia fala a mesma coisa, do início ao fim. Amém? Então, nessa tarde, Deus está falando para você que está aí, está nos ouvindo hoje. Quem você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido à voz de Deus? Ou você tem dado ouvido a falsos profetas? Será que o teu amigo é melhor do que Deus? Será que um vizinho, um parente, um colega de trabalho, de faculdade, será quem tem sido mais importante que Deus na tua vida? E eu quero te dizer, não se corrompa, porque Deus tem coisas grandes para você. Se você está nesse nível, eu convido você a sair disso daí e viver um novo com Deus. Eu convido você a sair desse marasmo e viver uma experiência extraordinária com Deus. Desobedecer traz grandes consequências. Desobedecer ao Senhor traz morte física e morte espiritual. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Se posicione. Eu não sei, você que está aí, você que faz parte da nossa igreja, essa palavra é forte. Quando Deus diz assim, olha, desde domingo Deus tem falado, posicionamento. E esses dias agora que a gente tem ministrado, Deus sempre tem falado sobre a mesma coisa, posição. Se posicione, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. E esse homem, o maior sacrifício dele foi a sua própria vida, porque desobedeceu o comando de Deus. Quantos têm perdido seus bens, seus entes queridos, têm perdido seus sonhos, está perdido na vida, porque não tem obedecido o que Deus tem mandado. Nesta tarde, eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, Deus está falando para você, não dê ouvidos a falsos profetas. Não dê ouvidos e não coma comidas consagradas. Deus está dizendo, no lugar onde tu estás, não é para te comer nenhuma comida consagrada, porque vai te trazer morte, vai te trazer danos. Pessoas têm feito aquele demônio que tem usado as pessoas, dizendo o nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas você vai perdendo a sua vida, não tem nada a ver, mas você vai perdendo os seus bens, não tem nada a ver, mas você pode perder a sua salvação, não tem nada a ver, mas você pode morrer como aquele grande homem de Deus. Aquele homem de Deus perdeu a sua vida, porque desobedeceu o comando de Deus. Você tem desobedecido? Você que tem o seu chamado, e Deus tem dito assim, te levanta, vai, prega o evangelho, te levanta, adora, te levanta, faz aquilo que eu te mando, e você tem ido para outro lugar. Você está desobedecendo o comando de Deus. Cuidado, você pode morrer. Você pode trazer coisas drásticas para a tua vida. Você pode sofrer grandes consequências. E aí Deus está dizendo para ti hoje, com esta palavra que Ele está trazendo para você, muda a rota. Muda a rota para onde Deus quer que você vá. Amém? Esse capítulo ele serve como um alerta sobre a importância de obedecer a Deus em todos os momentos, de estar atento à verdade, discernimento entre a voz de Deus e as mentiras dos falsos profetas, que muitas vezes se disfarçam como verdade. Tem pessoas que parece que é tão verdade o que ela está falando, que você fica cego. Tu quer ouvir a verdade? Abre a Bíblia e lê a palavra.
Tu quer ouvir uma profecia na tua vida? Abre em Isaías, que tem muitas profecias para nossas vidas. Quer ouvir uma palavra profética para você? Abre em Joel para te saber os finais dos tempos, o que vai acontecer, o que é que Deus tem preparando para nós. O que é que Deus já preparou para mim e para você. E se você quer ouvir uma profecia de Deus, pegue a Bíblia e leia. Leia pela manhã cedo. Aí Deus vai falar com você e dizer como você está passando, como você está vivendo e o que você está fazendo de errado que não tem agradado a Ele. Se você quer saber, leia a Bíblia, adore a Ele, busque a Ele. Amém? E eu quero dizer para você que vocês, todos que vocês estão aí nos assistindo, sejam muito bem-vindos e que essa palavra tenha servido para você, porque já serviu para mim. Antes de eu passar aqui, Deus já tinha falado comigo. Deus já estava ministrando a minha vida e meu coração. Deus trata primeiro conosco, que estamos entregando a palavra. Amém? Não deixe que nada te tire da presença de Deus. Eu quero orar por você nesta tarde, dizer, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão aí nos assistindo, estão aí persistindo conosco nas lives. Amém? Amo todos vocês, eu quero orar, lançar uma palavra profética, que nenhum de vocês vão ser enganados em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo aí agora, que nada venham trazer enganos para eles, porque eles vão ter discernimento do teu Espírito, porque eles vão estar fundamentados em ti, através da tua palavra, ouvindo a tua voz e lendo a tua palavra, e te buscando pela madrugada e orando a ti. Deus, eu profetizo que nada vai levar os teus filhos a se desviarem dos teus caminhos. Amém? Guarde essa palavra no seu coração nesta tarde. E eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, em nome de Jesus. Senhor, guarda as nossas vidas, te apresento as meninas da live, Senhor Deus, a mídia, Pai, eu te apresento cada pessoa que entrou, eu te apresento, Senhor, cada pessoa que está assistindo e cada um dos nossos amigos, Senhor Deus, que estão aí. Senhor, aquela pessoa que precisa de ti, precisa do teu abraço, do teu cuidado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia, porque até aqui tu tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas aí bem forte e dá um glória a Deus.